Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre como resolver problemas de modelagem, sendo que o assunto hoje é resolver problemas decorrentes da consideração de barras rígidas nos pilares. Então, a gente tem aqui uma estrutura aí bastante comum, né? Uma laje nervurada, né? Com capitel aqui, só que tem uma viga aqui para enrijecer mais aqui esse vão, né? Uma situação aí realmente comum, né? Não é uma situação aí que seja muito atípica, não, tá? E aí, vamos ver, vamos rodar aqui, né, o padrão aqui do software, né? Vamos fazer aqui um processamento global da estrutura, que é o padrão aqui do programa, né? Com a geração aqui dos desenhos de grelha, né? Tudo como manda o figurino, né? Vai rodar bem rapidamente. Vamos ver aqui os resultados. É muito importante que a gente faça uma avaliação conceitual aí, tá? Dos diagramas de esforço, né? Aqui sem erros graves, né? Então, muito importante que a gente faça uma avaliação conceitual aqui, né? Então, aqui eu vou olhar o porte espacial, vou dar uma olhada aqui nos resultados, né? Fazendo um paralelo com a nossa forma, para que a gente possa identificar aí conceitualmente, né? Se a gente tem a devida conformidade, né? Então, aqui a gente tem os diagramas de momentos, né, que eu gosto muito de avaliá-los primeiramente, né? Então, esses momentos aqui, essas vigas horizontais, né, e nessas aqui estão relativamente dentro dos valores esperados, né? Não estão aí realmente fora do que a gente prevê para essas vigas. Agora, essa aqui, que é a nossa viga V2, realmente, nesse caso, a gente é uma viga apoiada aqui no P5 e apoiada no P4, né, submetida aqui a cargas distribuídas. Então, de fato, a gente esperaria para essa viga um resultado mais bem comportado, né? Um diagrama de esforços, né? Aqui no caso foi o de momento, né? Vamos ver aqui os diagramas de cortante, né? No porte espacial que a gente está vendo, né? O diagrama de cortante também, olha, apresentou um máximo aqui, depois voltou para um valor mínimo aqui, enfim, realmente, né? E as demais apresentam valores realmente bem coerentes, né? São valores acadêmicos, mas de fato nesse caso a gente espera valores, espera características de diagramas de esforços de fato alinhadas com os diagramas acadêmicos, né? Não teria, a princípio, por que esses diagramas se apresentarem com características diferentes, né? Só que, realmente, para essa viga V2, tanto o diagrama de cortante como o diagrama de momento se apresentaram com uma diagramação bastante diferente daquela diagramação prevista, né? Então, vamos dar uma olhada aqui o que pode ter acontecido. Vamos olhar também a grelha, né? Vamos aqui, então, a gente vem aqui em piso, visualizador espacial de grelhas. Diagrama de momentos aqui menos mal, né? Mas teve um pico aqui que não era esperado, né? Mas não ficou tão bizarro como ficou ali no pórtico, né? E aqui a grelha também ficou esquisita, né? Deram uns picos, né? Enfim, né? Ficou menos estranho um pouco, mas né? Um pouco, né? De qualquer forma, o pórtico, né? Se apresentou bastante, uma característica bastante atípica ali o diagrama, né? E aí, o que acontece? A gente, por mais que a grelha ali tenha apresentado valores um pouquinho mais razoáveis, né? Mas a gente consegue ver a razão disso ter acontecido, principalmente, né, quando a gente extrapola isso para o pórtico. Ó. Foi a questão da barra rígida, que ela começa a inverter aqui, né? Então, aqui, você tem uma barra rígida aqui, até que serve para representar o quê? Vamos abrir o modelo, o desenho, né, representativo do modelo de grelha aqui, tá? Que fica aqui dentro do pavimento, aqui. Então, abrimos o desenho, né? E aí a gente tem aqui o quê? São as barras rígidas para representar o pilar, né? Todo pilar contornado por barras rígidas, né? Então, o que acontece? E a barra da viga, que é essa aqui, ó, ela entra no pilar, efetivamente, que realmente para que a gente tenha a consideração do vão de maneira adequada, né, do vão efetivo aí, para que as análises correspondentes à flexão sejam adequadas, né, a viga ela tem que entrar no pilar efetivamente, né?
aqui seria a face do pilar, ela entra no pilar, né? Considerando aí o menor entre os dois valores, né? 30% da altura da viga ou metade da dimensão do pilar. Aqui, provavelmente, quem ganhou foi o 30% da altura da viga, né? A gente tem aqui uma viga de 70 centímetros, ó. A gente vê aqui quanto deu, né? A viga tem 70, e entrou aqui, né? Colocando aqui mais uma casa decimal, entrou 21 centímetros, né? Então, é justamente o valor aqui, né? Aproveitando que a gente está mostrando aqui a grelha, 30% da altura da viga. A viga tem 70 de altura, né? Em metro, né? Dá 21. Então, foi o que entrou aqui. E essa entrada, o que acontece? O problema é que aí você tem a barra da viga com uma barra rígida, enfim, né? Você tem realmente um contexto aqui que vai gerar fatalmente aí uma distorção, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Né? O que seria aí a ação que a gente teria que fazer para resolver isso? A gente pode fazer pela própria grelha, certo? A gente pode fazer aqui, vou fazer a duplicação do modelo, né? Preciso fechar aqui, vou fechar tudo por hora, né? Depois a gente volta a abrir aqui o porte espacial, a grelha, né? Para comparar. Então a gente vem aqui em editar o edifício, vem aqui em. Aqui, ó. A gente vem aqui em editar o edifício. Vamos duplicar, né? Vamos colocar aqui, chamar de resolução 1. Essa resolução 1, é bom colocar aqui na descrição, né? Resolução através da grelha. Intervenção do modelo. E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente fez, né, eu vou rodar de novo aqui, a priori, ó. Vou rodar de novo para a gente ter o default mesmo, né? E aí, né, depois que a gente tiver o processamento global feito, né, ele vai gerar aquela grelha, né? Podia só gerar o pavimento também, né? Mas eu vou gerar aqui o global, né? Primeiramente. E o que eu vou fazer? Eu vou mexer no desenho representativo do modelo de grelha. Eu vou tirar aquelas barras rígidas ali, né? Então, assim, é uma forma realmente de resolver, né? Então, assim, né? O que a gente faz aqui? A gente consegue fazer sem esses comandos aqui a priori, tá? Consegue fazer efetivamente por aqui, ó. Essa é a barra rígida, vai direto, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa barra rígida aqui. Eu vou esticar, ó. Peguei, estiquei ela só até aqui. Agora ela tá só aqui. Temos a barra da viga, certo? Aqui. Eu vou tirar essas aqui também, tá? Vou tirar, né? Inclusive essas barras aqui para me ajudar a resolver aí essa questão, né, da melhor maneira possível, né? Vamos, por enquanto, deixar essas barras aqui para a gente ver, né, o que vai acontecer aí com o resultado, né? Só para a gente ver. A gente, a princípio, aí eu vou jogar isso aqui, né? Tá? Que aí eu tenho que jogar o texto para cá, porque senão ele dá erro, né? Tá? Então, só para a gente testar por partes, né? Então, a gente tirou só aquela barra rígida dali, né? Que estava aqui nesse texto, a gente tirou, né? Então, por enquanto, a gente deixou essa barrinha da laje aqui, né? Que também agregou uma rigidez alta, porque ela está apoiada também por barras rígidas, né? Então, de fato, aí não é uma questão aí que a gente possa ter uma compatibilidade a princípio. Então, o que eu vou fazer? Então, eu mexi no desenho. Então, aqui no piso do pavimento, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Eu vou só rodar aqui o desenho da grelha desse pavimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu mexi no desenho, estou aqui no programa de grelhas do TQS. Aqui na geração do modelo, ele já seleciona tudo de cara, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cara aqui, que é gerar desenho de dados de grelha, porque senão ele vai pegar de novo dos dados gerados, né? Pós-processamento da forma, né? Então, não quero isso. Eu mexi no desenho, justamente. Eu mexi no desenho de dados da grelha, né? Então, dou um OK aqui. Sim. Eu vou processar. Certo? E agora eu venho aqui no pórtico espacial, olha.
vem aqui no pórtico, e aí eu quero gerar só o estado limite último aqui, né? Então vem aqui, ó, e agora ele vai estar gerando, tá? Vai estar gerando daquela grelha que eu gerei. Ele vai pegar dessa grelha. Então, ó, dou um OK aqui. Então eu não vou em processamento global, muita atenção nisso. Eu vou ali no programa de pórtico. Tá? Vem aqui em pórtico, geração do modelo. Porque senão ele vai, né, restartar tudo, né? Certo? Então vamos ver aqui. Então, fiz essa primeira tentativa, vamos ver, né? Ó, aqui não resolveu, que ele manteve aquela questão aqui, ó. Manteve essa barrinha aqui, a gente precisa tirar, né? Como a gente viu, a gente está em etapa, né? Continuou gerando aqui a distorção, né? Então, assim, né, já não resolveu, tá? Eu olhei pela grelha, mas já vi que realmente, né, não resolveu, né? Então, o que eu preciso fazer? Na dúvida, eu sempre vou gerar. Claro que eu poderia mexer aqui direto, tá? Mas eu vou fazer o processo certinho, sempre gerar de novo, tá? Que aí a gente faz desde, né, do zero, né? Que ele vai gerar o padrão, tá? E aí a gente consegue com isso resolver melhor, tá? Então aqui, ó, vou gerar do zero ali, né? Que ele vai gerar de novo aquele desenho. E, né, eu só mostrei para vocês que realmente aquela barrinha ali, que não existe, né? Aquela barra dentro do pilar, né? De fato, aquilo ali é uma questão, né, que ela, para a gente resolver a viga, realmente resolve fazer dessa forma, né? Tá? Então, isso seria realmente uma alternativa para a gente, né? Que é o que a gente vai fazer aqui, né? Então, a gente entra aqui, né? Agora ele gerou de novo o desenho, né? Automático, ó. Gerou com tudo aqui, né? Tá? Tudo bem que a gente perde essa continuidade dessa barra aqui, mas você tem outras barras aqui, né? Que são contínuas, né? Que estão do lado dela. Então, isso aqui funciona muito bem, tá? Mesmo com o que eu vou fazer aqui. Então, ó, novamente, ó. Vou pegar e vou esticar aqui. Não posso esquecer de mover esse texto para cá, tá? A barra da viga continua até aqui, né? Como realmente é o vão teórico dela, né? E aqui eu vou tirar essas barras aqui, que realmente ela gerou uma rigidez aqui, tá? Aqui, né? Realmente gerou essa incompatibilidade na viga, né? Então, ó, salvo aqui. Vou aproveitar e fazer de novo, ó, para que vocês possam ver geração do modelo, certo? Geração do modelo não é processamento global, só estado limite último, beleza? Gerou, né? Ah, não. Olha, uma coisa importante, a gente precisa sempre, tá? E realmente eu não fiz isso, ó. A gente precisa sempre processar o modelo do pavimento, ó. Então vou de novo aqui, ó. Corte espacial, vou sempre de novo para a gente fazer tudo do zero sempre, tá? Como está rodando rápido, eu já fui direto em geração do modelo, mas a gente precisa fazer o quê? A gente precisa antes processar a grelha do pavimento com aquele desenho alterado, tá? O pórtico, senão ele está pegando o desenho que eu fiz anteriormente. Então eu preciso mudar o desenho representativo do modelo matemático, né? Então eu vou aqui, ó, no piso, vou mudar o desenho representativo do modelo matemático, ó, né? Tirando isso aqui, que a gente já viu que tem que tirar, colocando esse cara aqui, né, e movendo para cá. Então, beleza, o desenho está alterado assim, joia. E agora eu venho aqui em o quê? Ó, tem que ser todo esse passo a passo. Ó. Já tá para não gerar o desenho. Vou de bola. Para não gerar o desenho. Tá ótimo. Joia. E agora sim eu vou lá no programa de pórtico, geração do modelo, só estado limite último e processo. Então vamos lá, ó. Entrar aqui no pórtico, ó. Olha como é que tá bonito o diagrama agora. Tá coerente, né? Aqui tá na menor rigidez do pilar, né? Então, assim, ficou realmente muito coerente esse diagrama de momentos, né? Dessa viga aqui, ó. Né? Da nossa viga, recapitulando aqui, como que é essa viga aqui, né? Da nossa viga V2, né? Tá bonito, né? Tá realmente, aqui tá na menor rigidez do P5, né? Ele considerou só uma parte aqui pela flexibilização, um P4 aqui, né, também está engastado, né, a tendência realmente é ter um positivo maior aqui, e o cortante, ó, olha só, agora sim, resolvemos. Então ficou ótimo, né? Ficou ótimo aí, né? Bem resolvido, né? Então, de fato, a gente teve aí, né, sucesso na nossa intervenção aí no modelo matemático, né? Resolvemos aí perfeitamente a nossa viga, só comparando o resultado do cortante anterior aqui, né? Por exemplo, né, cortante, momento, podemos comparar os dois, né? Então aqui, né, a gente tem o modelo
gerado automaticamente pelo software, né, à esquerda. Então, esse aqui é o modelo gerado automaticamente, ó, o diagrama de momentos aqui. Ó, o momento de um, momento do outro. Aqui, ó, quando a gente consertou. E o cortante, né? Cortante, ó, aqui é a zona. Gerou no meio da viga, um cortante mais, depois zerou. Enquanto aqui não. Aqui, ó, como é que tá bonito. Vindo aqui um valor menor, um valor maior, ó, top, né? Conseguimos resolver, né? Então, assim, essa é uma das situações realmente que o programa, né, no automático não contemplou de maneira adequada, mas que a gente viu como que a gente consegue consertar. E uma outra opção aqui para a gente consertar também, né? Que aí, assim, é uma opção que faz de uma maneira mais generalizada, tá? Então, vamos fazer uma cópia aqui, né? Fechar aqui o modelador, né? Para poder fazer a nossa cópia do edifício, certo? E aí eu vou copiar aqui para um outro, né? Duplicar, resolução 2. E esse da resolução 2 a gente, através dos critérios. Só que os critérios, né, ele vai aplicar geral, né, a princípio, né? Então, são dos critérios, né, através dos critérios. O que eu vou fazer aqui, ó, nesse resolução 2 eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou num critério aqui da grelha, porque quem gerou o meu problema foi aquela questão das barras rígidas, né? Enfim, a viga vai continuar entrando ali no pilar, né? Mas, de fato, né, a gente não vai colocar a barra rígida do pilar e vai estar representado ali como se fosse realmente uma barra, né? O que não é fora de razoabilidade, né? A gente não tem a consideração aqui desse pilar sendo infinitamente rígido a flexão na projeção dele, não vai impactar em quase nada aí. E ainda vai ser a favor da segurança, né? Que a gente vai estar considerando como se ele fosse uma barra aqui mesmo, né? Então, assim, não vai ter realmente as barras rígidas aqui, né? Então, de fato, seria uma questão para esse trecho aqui. Para os outros que estão na viga, não tem problema nenhum, né? Mas para cá, de fato, estaria representando o pilar ali flexível, né? Na área dele, né? Ele seria infinitamente rígido só no ponto ali representativo desse pilar no modelo, né? Tá? Então vamos ver aqui, né? Como é que vai ser. Então vem aqui em piso, aqui na grelha, critérios. Critérios aqui seria laje nervurada, né? É uma laje nervurada. Ok, tá? Critérios de laje nervurada. Aqui em barras, ligação com pilares, ó. Aí ele mostra aqui, ele cria barra rígida dentro do pilar? Sim. Vou colocar aqui não. Então, vou salvar esse critério aqui e vou rodar o global. Tá? Só que a gente tem que ter atenção que isso aí está sendo feito de uma maneira generalizada, né? Então, vou rodar o global para ver como é que vai ser essa grelha, como é que vai ser esse pórtico, né? Como que vai ser esse resultado aí. Então, aqui, ó. Ele acabou ligando aqui esse pilar às barras, né, que são mais próximas, né? A gente poderia desligar esse critério, né? Mas vamos ver como é que foi o resultado, né? Tá? Tem um outro critério que faz ele ligar aqui, né, a barras mais próximas, né? Mas enfim, aqui ele passou direto, ó, não fez a barra rígida, né? Vamos ver como que ficou esse resultado aqui da análise, né? Ó, ele acabou, digamos assim, né? Não foi, né, como tão bem resolvido como no outro, né? Que a tendência seria que esse cortante ele continuasse aqui, né? O momento acabou também nesse caso aí, ó, de fato a gente teria que fazer uma seleção aqui, né? A gente tem aqui essa estrutura ainda, né, com essa rigidez aqui, então, né, ele acabou também fazendo essa associação aqui com essa barra, né, que está ligada com essa barra, né? Então, assim, essa solução aqui, a princípio, pelo critério geral, né, a gente precisaria fazer aqui mais ações, né? Por exemplo, né, a gente poderia tentar aqui fazer, seria justamente aqui, não em laje plana, em laje nervurada, né? Então, aqui, né, no critério de laje nervurada, né, a gente reduzir, né, essa criação de barras rígidas, né? Então, aqui, a gente teria em barras, né, criar barras dentro do pilar, não, né? E aqui também fazer não, né? Para a gente tentar resolver, né, assim. Porque qual o problema daquela solução 1 que a gente fez, né? O problema daquela solução 1, tá? Basicamente, deixa eu até botar aqui para gerar o desenho, né? Para gerar o desenho da grelha, né?
que a princípio ele tem que gerar do zero. Aqui, a princípio, ele gera, né? Não precisa nem selecionar. Esse padrão aqui, ele já está gerando, né? Então, aquela solução, o problema é que se a gente esquecer e rodar o global, né, a gente perde, né? Então, realmente, assim, mas é importante que a gente saiba resolver ali localizadamente, porque é bem comum que a gente precise fazer isso. É claro que a gente não é refém da ferramenta, a gente pode fazer um cálculo manual ali de quinhão de carga, né? Para identificar o carregamento daquela viga e fazer um cálculo manual, né? A gente pode fazer isso, né? Vamos ver aqui, ó. Realmente aqui ele continuou gerando, né? Ó. Vamos ver aqui no Elu. Ó. E você vê que essa geração dessa barra rígida aqui, ela realmente foi ali o entrave, né? Para a gente não ter, né, essa compatibilidade, né? Então, digamos assim, ó, essa barra rígida aqui do pilar, ó, vamos ver como é que ela está. Seria a barra da viga, né? Tá aqui, né? Aqui é a barra da outra viga, né? Então, assim, ele, na verdade, ó, se a gente pegar essa barra aqui dessa viga aí, jogou para cá, ó, ele acabou coincidindo com uma barra da laje, né? Ó, a barra da viga está coincidindo com a barra da laje aqui, né? Então, ele está gerando aqui uma barra de laje e acabou gerando essa condição aqui. Então, mais uma vez, olhando nos critérios aqui, mas vejam que a solução localizada, né, ela realmente é mais eficiente, né? A gente tem ali uma condição para resolver, né, de uma maneira mais adequada, né? Mas o que a gente tem aqui, ó, a gente já selecionou não, né, para essas criações aqui, né, das barras, né, tá? Então, o que a gente pode fazer também, né, para melhorar isso, né, é que ele não crie um apoio elástico independente, tá? Assim, simplificando, porque aí realmente o pilar ele vai estar representado por um único apoio, né? Então, seria uma das formas também da gente tentando resolver pelos critérios, né? Porque realmente nem sempre é viável, né? Às vezes a gente tem que realmente agir como a gente fez na solução 1, agir no modelo diretamente, né? Então, aqui a gente tem, além dos critérios da laje nervurada, a gente tem os critérios também gerais, né? A gente pode também dar uma passagem nele aqui, para a gente ver, né, se a gente, ó, modelo de apoio, né, elástico independente, mas a gente, né, aí seria que ele, a princípio, ele não vai estar dividindo, né, como a gente, né, definiu, né? Então, a princípio, a gente, aqui, né, as vigas, né, a gente passou com as vigas ali por dentro, né, também. Então, assim, né, essa resolução aqui através dos critérios, né, a gente podia sem mexer ali no modelo matemático, né, tá? E aí a gente mexendo no modelo matemático, a gente já viu que a gente consegue realmente resolver, né? Estamos tentando pelos critérios gerais, né? E com essa desvantagem que a gente aplica para todos, mas com a vantagem, né? E geralmente essa solução ela resolve alguns casos, né? Não resolve todos, né? Mas resolve alguns, né? Então a gente tentou aí, mas realmente, ó, ele acabou fazendo, né? Então realmente não tem jeito, né? A gente vai ter que intervir aqui, né, na estrutura propriamente dita, né? Então, por exemplo, a gente selecionando aqui esse nível, né, que é o das barras rígidas, só para a gente realmente ver se aqui não tem nenhuma dessa, ó. A gente tem aqui, né, ó, essa é a barra de viga, né? Deixa eu travar aqui para a gente selecionar só as barras rígidas, ó. Então a gente tem aqui essa barra rígida ainda, né? Que a gente precisa, né? Entendeu? Então ele ainda criou essa barra rígida, né? Então a gente vem aqui, mesmo o critério selecionado, ele acabou não fazendo para as lajes, né? Tá? Acabou não fazendo para as lajes, às vezes ele acabou fazendo. Então, assim, eu identifiquei aqui, né? Já estou com o texto aqui certinho, né? E aí vamos ver se é esse caso aqui. Acredito que nem seja isso, acredito que seja essa barra rígida ali que gerou isso, né? Embora essa aqui também a gente possa tirar, né? Não tem por que ele ligar, né, a laje e essa barra rígida ali, né? Aqui a gente pode tirar também, né? Não tem problema, né? Essas duas aqui a gente pode tirar, né? Não tem problema nenhum, né? Tá? E essa aqui, como a gente puxou para cá, né? Então a gente também, a princípio, com isso estaria resolvendo, né? Mas enfim, a gente acabou mexendo localmente ali, né? Pelos critérios ali, a priori a gente
não conseguiu fazer uma eliminação completa, né? Então aqui a gente gera, né? Gera aqui esse desenho e consegue aí, ó. Aí vem aqui no espacial, na geração, né? Mas observe que realmente a parte localizada continua sendo aí mais efetiva, né? Mais prática, né? Então aqui a gente vai estar gerando a partir daquele desenho, né? Vamos ver se a gente consegue aí um resultado mais efetivo. Assim, ó, agora apresentou, agora conseguimos resolver, né? Mas acabamos realmente mexendo ali, né, no modelo, né? O cortante ainda não ficou tão razoável, mas o momento ficou, né? O cortante a gente pode fazer uma extrapolação aqui manual, né? De que ele vai continuar aqui. Então, observem que a melhor solução realmente, né? Ela veio, né, lá do modelo que a gente fez diretamente só mexendo no desenho de grelha, né? Então, aqui ele ainda manteve, né? Ainda teve aqui uma característica, né? Que o modelo não é exatamente aquele, que ele ainda acabou fazendo ali o cortante, mas é natural, né? Não ficou tão estranho, né? Daria para a gente realmente fazer uma extrapolação, porque o resultado inicial ficou muito discrepante, né? Tá certo, pessoal? Então a gente encerra essa aula de resolução de problemas na geração automática pelos softwares, né? Caso de barra rígida em pilar.